Em meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, o capítulo de número 22, por favor, verso 1 e verso 2. Eu vou falar de culto nesta noite, tá? Há cultos determinados, e a maioria das vezes o culto é sempre nós esperando uma bênção do Senhor. 99,999% é sempre nós esperando uma bênção do Senhor. Mas existe culto, e preste bem atenção, de tudo que foi falado nessa noite, foi uma maravilha, os hinos que foi entoado, mas na minha caminhada cristã, há um culto determinado que é diferente. E este culto, para este homem que é o pai da fé, não dispensa eu contar a história de Abraão, que todos já ouviram em várias pregações, e até filme, tá? Olha que interessante. Neste Gênesis 22, verso 1, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Verso 2, ele diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Preste bem atenção. Abraão já estava acostumado a prestar culto ao Senhor e ele abençoar. 3 homens, 3 anjos em teofania, vai à casa de Abraão para um culto e lá ele é abençoado. A sua esposa é estéril, está com 90 anos, não pode ter filho e ele tem 100. E naquele culto ele foi abençoado. É tanto que ao ouvir a voz no dia do sacrifício, um daqueles anjos tinha a voz igualzinho, né? Então ele já reconheceu, opa, eram aqueles homens que tiveram lá na minha casa. Então, existe culto, igreja, existe culto, tá? Que em vez de Deus te abençoar, Ele pede. Pastor, nesta caminhada cristã, eu já vi culto desta forma. Eu vou até colocar um tema. Num culto com Abraão, Deus pede Isaque, mas quer Abraão. Tá? Se nós voltarmos no tempo, existe outro culto que Abraão está fazendo para com o Senhor. O Senhor, olha, vou eu te multiplicar, vou eu te abençoar. Sai da tua tenda, quantas estrelas? É impossível contar assim, né? Deus até usou a vida do Varney, tá? Então, a maioria dos cultos, Deus quer te abençoar. Mas existe um culto específico que Deus pede. E é nesses cultos específicos que a gente tem que prestar muito atenção, tá? Então, quero chamar a sua atenção, né? Tem culto que Deus pede o seu Isaque para ter você. Isaque significa sorriso, ou seja, ele trouxe uma grande alegria para Abraão. Por isso Deus o pediu para que ficasse provado que a maior alegria de Abraão não era o seu filho Isaque, mas o altar de Deus. Então, o altar de Deus é mais importante do que a minha família, é mais importante do que o meu emprego, é mais importante do que tudo. Porque tudo aqui é transitório, é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Então, existe culto específico que há uma chamada de Deus. Ele pede. Naquele culto ele não vai te abençoar, ele vai pedir. Mas pastor, como é que pode Deus pedir? Não pediu? Isaque a Abraão, teu único filho, o filho que tu ama. Parece irracional, parece ilógico isso, mas é a forma de Deus trabalhar. O rei Davi, o salmista Davi, vai dizer, lá no Salmo 43, verso 4, o que ele vai dizer? Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa e louvores, ó Deus da minha vida, vou te louvar. No altar eu vou entregar a minha adoração, no altar eu vou entregar tudo que eu amo a ti. Temos que entender isso para a caminhada da fé. Infelizmente, eu já vi muitos conquistarem, dar testemunho de maravilhosos, porém cometeram um erro que é fatal para a fé. Qual, pastor? Apegaram-se
a alguma coisa que Deus lhe havia dado. Na minha caminhada cristã, não sei, principalmente no meio pentecostal, a pessoa sobe monte, desce monte, clama, pede quando está passando. Quando Deus vem e abençoa, você pode olhar que você não vai ver mais essa pessoa todo domingo na igreja. Ele vira visitante. Pastor, o senhor está dizendo que Abraão, depois que nasceu Jacó, que nasceu Isaac, não prestava mais aquele culto a Deus? Não sei. Isso na eternidade nós vamos saber. Existe culto específico que Deus pede o seu Isaac para que você entregue. Isto corta. Haverá culto que Deus não chama você ao altar para lhe tirar algo, mas para escrever uma nova história. A obediência da palavra de Deus requer sacrifícios imposto pela própria essência do sobrenatural da fé. Quando vivemos a fé sobrenatural, temos o privilégio de ver as promessas de Deus se materializando em nossas vidas. E os sinais de Deus que acompanham é os que crê. Então, existe culto que ele vai pedir algo para você e você vai ter que relacionar com ele através da fé. Porque se você não tiver, é irracional. Como? O Senhor que me deu. Como o Senhor quer Isaac. Mas ali entrou o campo da fé para obedecer. Então, culto específico. Tenha isso na mente, igreja. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então haverá culto em sua vida, que o sacrifício provará que somos e não que cremos, né? O sacrifício provará que somos e no que cremos. Toda vez que você faz um sacrifício por aquele que você crê, você mostra quem você é, o que está dentro de você. Então, só isso é através do campo da fé. Então haverá culto que Deus levará ao limite da sua capacidade humana, de modo que apenas a fé verdadeira seria capaz de mantê-lo fiel a Deus. Então, todos os cultos Deus se apresentava a Abraão. Vou te abençoar, vou te multiplicar, será pai de nação. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Se nós voltarmos um pouquinho, nós estamos no capítulo 22. Se nós formos lá para o capítulo 21, coloca o capítulo 21 na tela aí para mim, por favor. Tá? Louvado seja Deus. Me coloca os 3 últimos versos do capítulo 21, por gentileza. Ele está fazendo um culto, né? Abimeleque, mais o seu filho, entulharam um poço que Abraão havia cavado, né? E ele foi ter com Abimeleque, e aí, assim fizeram aliança em Betseba, né? Depois levantou Abimeleque e ficou o seu, que era príncipe do seu exército, seu filho, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Betseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, ao culto dele, tá? Ao culto de Abraão. E Abraão, após fazer esse culto, peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias, a faixa de Gaza. Então, todo culto que Abraão se apresentava ao Senhor, Deus abençoava. Olha, naquele culto ali, ele fez uma aliança, Deus trocou o coração de Abimeleque para não mais entulhar os poços que Abraão havia aberto. Então todos os cultos praticamente eram uma bênção. Outro culto lá que ele vai interceder pelo seu sobrinho Ló, né? Olha, se tiver lá 40 justos, se tiver lá 30, aquela coisa toda. Então todo o culto, mas esse culto foi diferente. Esse culto, imagina comigo, quando Deus chamou Abraão para aquele culto, né? Já que todo culto, né, era aquele momento que tinha sido maravilhoso, né? Então talvez, de novo, uma benção. De novo, uma benção. Estou aqui para o Senhor me abençoar. Maravilha. Toda vez que eu faço um culto, tem a benção do Senhor na minha vida, é mais um culto. Então, no culto, o Senhor foi ter com Abraão naquele dia, naquele culto, e é provavelmente que Abraão tenha pensado, qual é a benção de hoje?
Não é assim? Quando nós vamos no culto, não queremos ouvir Deus falar conosco para ser abençoado? Não é? Nós não saímos da nossa casa com esse intuito, com essa intenção. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos ser abençoados. Senhor, fala comigo no hino. Senhor, fala comigo na palavra. Senhor, usa o profeta A, usa o profeta B. Não é assim? Eu estou mentindo? E quando Deus fala, aleluia, glória a Deus, aquela maravilha toda, né? Saímos contentes, Deus falou comigo, não é verdade? Né? Quando recebemos uma bênção do Senhor, seja ela material, seja ela conjugal, seja qual for a área, né? Contamos o testemunho todo alegre, todo feliz. E quando Deus pede algo, não deixa de ser um culto. Ele naquele culto, ele pediu algo interessante. Abraão, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, com o holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Será que nesse culto Abraão deu glória a Deus, deu aleluia? Será que ele rendeu louvores ao Senhor? Ou será que ele abaixou a cabeça e falou, Jesus, eu estou acostumado a fazer culto e ser abençoado. O primeiro culto que eu fiz, o Senhor mandou eu sair da minha terra, que eu seria abençoado. Fui para Parã, de Parã cheguei aqui na faixa de Canaã, tá? Comecei a subir nos montes, fazer sacrifício, e o Senhor recebeu o sacrifício e disse que me abençoar, e me abençoou, né? Eu cresci financeiramente, reis têm medo de mim. Uma vez o Senhor me abençoou, eu fui lá, livrei o meu sobrinho Ló, lá de Suiné, mas esse culto é diferente. Nunca o Senhor pediu nada. Em todos os cultos que eu fiz, o Senhor sempre me abençoou. Mas nesse culto é diferente, o Senhor pede. A Bíblia afirma aqui em outra passagem que tiveram cultos que Deus parece bem cruel se olharmos pela ótica humana. Como, pastor? Vamos lá, preste bem atenção. Uma viúva não tem nada. Há um culto. Na hora do culto, ela dá o que ela tinha. Uma viúva. Sabemos que ser viúva naquela época não é igual hoje, que pode ficar com o ordenado do seu esposo se ele é aposentado. Não, naquela época não. Quer ver outro culto que Deus pede? Está uma mulher em Sarepa. Ela fez a última refeição. Ela preparou a última refeição para dar para ela e para o filho. Depois dali, vou morrer. Não tem nada. Aí Deus usa o homem de Deus, o profeta Elias, e fala assim, olha, prepara para mim. Vamos ser lógico. Como é que pode? Né? Eu estou fazendo essa refeição para eu e o meu filho, vou comer e depois só. Aí Deus diz que agora não. Essa última refeição que eu já estou com fome, tá? Vou ter que dar para esse homem que eu nem conheço. Olha que culto. É bom participar do culto que Deus está dando, Deus está abençoando. Mas participar de culto que Ele pede. E ainda pede o quê? O seu Isaque. Deus amado. Fica até difícil dar glória a Deus, de falar aleluia, de falar línguas estranhas. Não é verdade? Né? Vivemos numa geração que já estamos acostumados a participar de culto e é bênção, né? Eu vou ser profeta, eu vou profetizar na sua vida, né? Que vai chover. E aí? Quando na sintonia de Deus, não. É Deus que pede. Você está só pedindo para mim, mas hoje é meu dia de pedir. Eu vou pedir lá o que é mais importante. Eu quero o seu Isaque. Estamos disponíveis a dar o nosso Isaque? Eu não sei qual é o seu Isaque nesta noite. Não sei. De Abraão era o seu filho. Aquele amava. Não era nem Ismael, era Isaque.
Tá? E o seu? Em 17 de dezembro de 94, eu já contei esse testemunho aqui várias vezes. Mas naquele culto, um culto simples como esse, a gente sente a presença de Deus no louvor, aquela coisa toda, das pessoas dando testemunho, né? E no final do culto, para todo mundo naquele culto, Deus abençoou. Agora para mim ele pediu. Eu falei, Jesus amado, só tem eu aqui? E ele pediu uma oferta de 500 conto. Eu estou dizendo isso em 17 de dezembro de 94, igreja. Para você ter ideia, era o valor do meu 13º. Que no dia 17 eu recebi, todo funcionário público recebe o seu 13º no dia 17. Eu falei, que está brincando? Né? Que Isaac! Eu estou cheio de dívida. Estou me recuperando ainda, né? Ainda não tinha um ano de casamento. Deus amado. Que Isaac. E aí eu relutei. Ele falou, dá seu Isaac, depois de 30 dias eu falo contigo. Igreja dei. Não foi fácil? Não, não foi fácil. Você trabalha o ano todo já pensando no 13º? Para quem é funcionário público, e aí você recebe o 13º cai de manhã na conta e à noite Deus pede ele. Ok, isso. Vamos ser sinceros, meu irmão. É o culto irracional. Não estou atingindo a emoção de ninguém, nem o sentimento. Estou atingindo a razão. Qual é o seu Isaac que você precisa apresentar no altar de Deus? A culto específico que ele pede. Estamos acostumados a culto de ele nos abençoar. De fazer promessa, fez promessa para mim. Posso continuar comendo a minha picanha, que ele vai normalizar o meu colesterol. Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, fez uma promessa. E eu creio. Se é tudo pela fé, Jesus amado. Tá vendo, Zana? Que censura que eu como muito. Aí, Deus vai. Quero o seu Isaac. Entrega ele no altar. É fácil, não? E eu relutei. Como relutei naquele culto? Sentado, olhei para um. É só comigo? Só tem eu aqui? Aí depois de 30 dias que ele falou, ele me fez sair do aluguel. Como eu comprei o meu primeiro apartamento. Mas o Isaac doeu dar o Isaac. Talvez contigo, pode ser igual a mim, ou pode ser outra coisa que você precisa entregar no altar, que te atrapalha. Se nós olharmos, estudarmos bem a Bíblia, depois do nascimento de Isaac, você não vê mais tanto Abraão subindo um monte, levando o seu animal para fazer sacrifício. Não. Pode estudar que você vai ver. Você não vê tanto Abraão, não. Diminuiu os cultos. Estou abençoadinho. Aí Deus aparece no culto. E é interessante que nesse culto, volta lá para mim, Gênesis 22. Tá? Não foi Abraão que fez o culto. Não foi. Põe lá, ó. E aconteceu depois, o que aconteceu? Ele faz um culto lá em Betseba, né? Lá naquele poço lá, faz um culto de ação de graça, planta um jardim maravilhoso, fica ali ó, abençoado. No 22, aconteceu depois, aconteceu o quê? Depois daquele culto, abençoado lá em Betseba, que ele levou as ovelhas, fez uma aliança com Abimeleque, Deus aceitou, maravilha, teve paz na terra, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Ele disse, Abraão, ele não foi para o culto, ele não pegou lá o seu cordeirinho, vou lá naquele monte fazer um sacrifício. Não, foi Deus que vem cá, preciso fazer um culto contigo. E ele disse, eis-me aqui. Verso 2. Ele disse, o Todo-Poderoso, pedindo,
Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Eu quero ele. O que dizer? Onde já se viu pedir o único filho de alguém em sacrifício? Que culto é esse? Onde já se viu aceitar de uma viúva tudo quanto ela possuía para viver? Que culto é esse? Onde já se viu o Senhor pedir de nós o nosso bem mais precioso ou a pessoa mais valiosa para nós? Que culto é esse? Não vou me estender. Se essa palavra falou contigo, levante o seu lugar, entregue o teu Isaac nesse altar. Todos nós sabemos do que precisamos, que Ele quer te abençoar. Mas primeiramente tem que ter entrega. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Não teve pula-pula, não teve gritaria, não. Foi um culto racional, atingindo a tua consciência. Você precisa entregar o teu Isaac. Deus não falou com essas paredes, falou com todos nós. Se a palavra falou contigo, vem, coloca a mão nesse altar, vem entregar. Se for o valor financeiro, tem aí o Pix da igreja, tá? Procura uma irmã. Que é você e Deus, não é eu. Eu aqui só fui um instrumento para dizer a palavra que Ele colocou em meu coração, que nem era eu para pregar nesta noite. Não era eu. Eu havia convidado uma pessoa, mas a pessoa não pôde. Então, Deus quer fazer aliança tremendamente, quer mudar a sua história. Tem uma aqui, tem mais pessoas. O Espírito Santo acabou de falar que tem mais pessoas. Deixa de ser pentecostal, pelo menos pelo minuto. Não, eu tenho que sentir. Não, é racional. Entrega o teu Isaac no altar. Pastor, você sabe sim, sabe sim. Não precisa Deus tomar a vida de A e B e de revelar, não, você sabe. Entrega aqui. E eu já vou orar, viu? Para dar a bênção apostólica. Às vezes o teu Isaac é o orgulho. Às vezes o teu Isaac é o emprego. Às vezes o teu Isaac entrega o teu Isaac. Aquilo que está te atrapalhando você relacionar com Ele. Você não relaciona mais. Depois que Ele te abençoou, tu não relaciona mais naquela área. Tu não é mais aquele, não é mais aquele crente. Não. E hoje é dia de aliança. Hoje é dia que Deus vai receber o teu Isaac. E você pode marcar a data de hoje para contar um grande testemunho. Para a glória de Deus Pai. E eu te peço, deixa de ser pentecostal nesse momento. Analise. Deus falou conosco. Eita Deus. Venha cá entregar o teu Isaac. Que Deus quer te abençoar. Tremendamente. Não é pouco não, viu? Jesus, a tua palavra foi dita, Senhor. Da forma que o Senhor falou comigo, eu coloquei no papel e transferi para a igreja. Que era um culto que o Senhor estava pedindo. Não estava para abençoar, estava para pedindo de alguém. Espírito de Deus. Agora comece a trabalhar, Senhor amado. Deus, há muita interrogação em mentes aqui. Pai poderoso, é no poder do teu nome. Eu te peço isso para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Estende a mão para cá. Oh Deus, eu vou orar. Tem pessoas aqui perdendo uma grande bênção porque não quer entregar o seu Isaac.
Espírito de Deus, no nome de Jesus de Nazaré, essas pessoas vieram ao altar. Calarra mandoremasse. Senhor amado, eu não sei dentro da consciência qual foi o Isaac que o Senhor está pedindo a eles. Eita Deus. Mas ser com eles no poder do teu nome, Jesus. Venha renovar as forças. Deus, venha dar fé, Senhor amado. Abraão só obedeceu através da fé. Ele creu, Senhor amado. Então venha dar fé para o teu povo, para que o teu povo possa crescer, possa crer no poder do teu nome. Espírito de Deus, eu peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe tremendamente as vossas vidas.